Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos começar a aula de introdução a opções. Na verdade, a gente vai falar brevemente do que são derivativos e vamos começar o assunto de derivativos com opções. Então, hoje a aula vai ser uma introdução no conceito de o que é uma opção, o que é uma opção de compra, o que é uma opção de venda. E na próxima aula, aula 9, nós vamos trabalhar com estratégias com opções, ok? De uma forma que vocês consigam montar mesmo estruturas de investimento para aproveitar situações que o mercado esteja mais estável e que o mercado esteja mais volátil. Então, acho que vocês vão gostar. Vamos então entender o que são opções, mas primeiramente entender o que são derivativos. Vamos lá. Bom, a aula são derivativos é o mercado de opções. O que são derivativos, né? O próprio nome traz um certo significado, né? São ativos cujo preço derivam de outros ativos. Tá? Nós vamos estudar, por exemplo, derivativos cujo preço deriva do comportamento de uma ação, cujo preço deriva do comportamento do dólar, cujo preço deriva do comportamento do índice Bovespa, cujo preço deriva do comportamento da taxa básica de juros, na verdade, nem da taxa básica, né, dos contratos CDIs. Então, assim, nós temos N tipos de derivativos. Eles representam uma forma de inovação financeira, né, porque você consegue criar um ativo atrelado à variação de preço de outro ativo. E eles podem ser muito interessantes quando o investidor quer desenvolver estratégias de proteção, né? Nós vamos ver que as empresas podem se proteger, por exemplo, da oscilação do dólar, protegendo sua receita, suas despesas, seus custos, usando contratos futuros de dólar. Então, esses derivativos, eles permitem, às vezes, que situações de risco sejam transferidas de um agente econômico menos apto a sustentá-la para outro agente mais habilitado a sustentá-la. Nesse caso específico aqui, a empresa pode transferir o risco dela para um banco, e aí o banco assume esse risco e, em troca, ele recebe uma contrapartida. Por exemplo, os contratos de swap, que a gente vai ver também. O derivativo ele permite que dois agentes econômicos compensem seus riscos entre si de modo concomitante. Aí esse se enquadra melhor dentro do exemplo do dólar que eu falei. Você pode ter um importador e um exportador. E os dois têm riscos diferentes para o câmbio, né? O exportador é prejudicado toda vez que o dólar cai e o importador toda vez que o dólar sobe, ou seja, que a taxa de câmbio sobe, né? Que a gente precisa de mais reais por dólar. Então, se ele importa, fica mais caro para ele. E o exportador tem sua receita comprometida. Se o real começa a quantidade de real que ele vai receber por dólar começa a cair, né? Ou seja, a taxa de câmbio começa a cair. Não é bom para o exportador. Consequentemente, esses agentes eles podem se proteger nesse mercado de derivativos porque eles têm riscos opostos, né? Cada um está numa ponta de exposição. Então, eles podem firmar aí, de certa forma, uma operação para tentar chegar numa situação de gerenciamento desse risco, tá? E também nós temos, né, o terceiro cenário, que é os investidores montando estratégias de ganho, apostando na alta ou baixa do mercado, os tradicionais especuladores. Você pode usar o derivativo não necessariamente para proteger sua carteira. Você pode usar o derivativo para alavancar sua carteira, ou seja, para tentar ganhar mais num cenário em que você acredita que o mercado vai caminhar e aí você aposta, seja na alta ou na baixa do ativo no mercado. Então, o derivativo ele tem essa função.
Quando eu falo de derivativos no geral, nós temos os principais grupos formados pelas opções, futuros, termos e swaps. Na disciplina, nós vamos ver opções, futuros e swaps, porque o termo não é disponibilizado para o investidor pessoa física, tá? Então, onde vocês conseguem negociar opções e futuros como pessoa física. Swap, vocês vão usar isso muito mais dentro de uma empresa, né? Se fazer uma operação de proteção para a empresa. E termo é muito pouco usado. Eu vejo muito mais, às vezes, fundos de investimento firmando contratos a termo do que necessariamente empresas, tá? Então, a gente nem chega no mercado de termo especificamente da forma que ele é negociado hoje. Combinado? Então, nós vamos passar por opções, futuros e swaps. Vamos começar aí com opções, né? Muitas pessoas têm dificuldade de entender esse conceito. E ele não é um conceito trivial mesmo, não. Porque você vê tanto a ótica do vendedor quanto a ótica do comprador. Você pode ter uma opção de vender algo e uma opção de comprar algo. E às vezes isso embola mesmo. O que eu tentei fazer? Deixar esses conceitos da forma mais clara possível. Mas, de novo, nós vamos ter uma aula síncrona online para tirar essas dúvidas também, tá? Então, vamos começar com algumas terminologias. As pessoas que compram opções, compram direitos, tá? Direitos de quê? Ou de comprar uma ação ou de vender uma ação. Então, vamos ter na cabeça, compradores de opções são compradores de direitos. Esse direito pode ser de comprar alguma coisa, esse direito pode ser de vender alguma coisa. Esses compradores também recebem o nome de titular, ok? Para adquirir esse direito, ou seja, para comprar uma opção, esse investidor, esse titular, ele tem que pagar um prêmio para o vendedor da opção. É um valor financeiro mesmo, ok? É como se fosse um preço pago para adquirir o direito de comprar alguma coisa ou o direito de vender alguma coisa, tá? A pessoa que te vende essa opção ou te vende esse direito é chamada lançador, ok? Lançador é o nome dado ao vendedor de uma opção. Titular é o nome dado ao comprador de uma opção. Essa opção é um direito que pode ser o direito de comprar ou o direito de vender uma ação, tá? Esse aqui é o termo em inglês. Opção de compra também pode ser chamada de call. Opção de venda também pode ser chamada de put, ok? Por que a opção é um derivativo? Porque o valor dela deriva do comportamento do preço de uma ação objeto, que a gente vai chamar aí do preço de uma ação mesmo que está atrelada a essa opção. Bom, vamos entender então o que é uma opção de compra e o que é uma opção de venda. A opção de compra, ela atribui a seu titular, ou seja, o comprador, o direito de comprar do vendedor da opção uma certa quantidade de ativos até uma data determinada a um preço previamente estabelecido. Ok. Então, vamos olhar pela ótica do comprador da opção. Eu sou uma pessoa que estou comprando um direito, comprando uma opção. Direito de quê? De comprar a ação a um determinado preço. Esse preço determinado, ele é fixado na data do negócio, né? Então, hoje nós estamos negociando uma opção. Ok. Estamos firmando, então, um contrato em que eu tenho direito de comprar a ação da Petrobras a R$ 21 até uma data estabelecida, que pode ser até o final do mês que vem. Isso é uma opção de compra. Então, Flávia Januzzi comprou o direito de comprar a ação da Petrobras a R$ 21 até o final do mês que vem. Ok? A outra pessoa me vendeu esse direito e, para tal, ela recebeu um prêmio que pode ter sido de R$ 2, por exemplo. Na outra contrapartida, nós também temos opções de venda. Então, você não pode necessariamente só adquirir um direito de comprar. Você pode adquirir um direito de vender, comprando uma opção também. Então, na opção de venda,
o comprador dessa opção de venda, ele adquire o direito de vender uma ação a um determinado preço a uma data pré-estabelecida, tá? Olha só o exemplo. Flávia Januzzi adquiriu a opção de vender Petrobras a R$ 27,00 até o final do mês que vem. Para tal, ela pagou R$ 2,00 de prêmio, ok? Então, eu estou firmando a opção de vender, né? Firmando ao comprar essa opção de venda, o direito de que eu posso vender essa ação da Petrobras a outra pessoa por R$ 27,00, ok? Para tal, eu paguei um prêmio de R$ 2,00 para a pessoa que me vendeu essa opção, ou seja, me vendeu esse direito de vender. Essa parte embola um pouquinho. Mas qual que é a dica? Se vocês guardarem o que o comprador faz, tanto da opção de compra quanto da opção de venda, o vendedor é sempre o contrário. Então, olha só um outro detalhe. Por que as pessoas negociam opções de compra? Porque elas estão apostando na valorização do ativo. Então, se eu firmei o direito de comprar a Petrobras a R$ 21,00 até o final do mês que vem, é porque eu acho que a Petrobras vai subir. Aí eu vou lá, exerço o direito de comprar a Petrobras a R$ 21,00 e vendo ela mais cara no mercado e executo um ganho, ok? Esse ganho, esse preço, né, tem que ser superior a R$ 23,00, porque eu ainda paguei R$ 2,00 de prêmio, para poder realmente valer a pena e eu começar a fazer dinheiro. No outro cenário, se eu fosse uma pessoa que comprasse a opção de venda, eu adquiri o quê? O direito de vender Petrobras a R$ 27,00. Por quê? Porque eu acho que Petrobras vai cair. Então, para mim é interessante adquirir esse direito, porque eu acho que Petrobras vai estar R$ 24,00 até o final do mês que vem, e eu vou poder vender essa ação para outra pessoa R$ 27,00, realizando um ganho aí de R$ 3,00 menos o prêmio que eu paguei de R$ 2,00, ok? Então, o que vocês têm que ter em mente? Os compradores das opções de compra, eles estão apostando que a ação vai subir, e os compradores da opção de venda estão apostando que a ação vai cair, ou seja, vai desvalorizar no mercado, e ele vai poder exercer pelo preço de exercício maior do que o preço que a ação está sendo negociada no mercado, no caso da opção de venda, tá? Outro detalhe, no mercado de opções, o comprador ele adquire um direito, o comprador seja da opção de compra quanto da opção de venda, e o vendedor sempre adquire uma obrigação, ou seja, o vendedor da opção, seja de compra ou de venda, adquire a obrigação de quê? De cumprir o meu direito caso eu queira, tá? Eu fiz um esqueminha dessas ideias aqui para vocês. Eu realmente tenho o hábito de estudar por esquema e como eu acho que facilita a minha vida, eu gosto sempre das aulas de estar mostrando, né, uns esqueminhas aí de conceituais. Eu espero que ajude nesse processo de aprendizagem remota de vocês. Bom, vamos lá. O esquema está aqui embaixo nas notas de aula da aula 8, tá? Olha só. Esquema de funcionamento de opções. O comprador de uma opção, como eu disse, é o titular, tá? Ele adquire sempre um direito. Direito de quê? Ou de comprar, ou de vender uma ação. Se ele estiver comprando uma opção de compra, ele adquire o direito de comprar uma ação, tá? Então, opção de compra, esse de compra é o nome do direito, direito de comprar. Há um preço de exercício, que foi o exemplo que eu dei de R$ 21,00 da Petrobras, há um prazo pré-estabelecido, que foi o final do mês que vem. Ele pode ou não exercer esse direito, ele pode ou não exercer esse direito, então não significa que ele é obrigado a comprar, tá? Se a situação estiver desfavorável, a ação desvalorizar, se a ação estiver sendo cotada até o final do mês que vem R$19, ele não vai querer comprar 21, então ele simplesmente deixa o direito virar pó. A gente fala a opção virou pó, tá? Ele perde o prêmio. Nós vamos ver exemplos numéricos disso daqui a pouco.
Agora, ele também pode ser um cara que comprou a opção de vender, né? Porque ele comprou uma opção de venda. Então, ele comprou o direito de vender a ação ao preço X, que a gente chamou de preço de exercício, no nosso exemplo da Petrobras, os R$27. E ele pode ou não exercer esse direito. Se a ação tiver R$30, R$40 no mercado, ele não vai querer vender algo que está 27 para a pessoa que vendeu essa opção para ele, né? De forma a perder, porque ele pode simplesmente deixar essa opção virar pó, não exercer e vender a ação a R$40 no mercado. Então, ele não necessariamente precisa exercer tanto a opção de compra quanto a opção de venda se o mercado não estiver favorável. Para ele adquirir essas opções, ele paga um prêmio, ok? Para ele adquirir esse direito de compra ou de venda, ele paga um prêmio. Olhe agora a ótica do vendedor da opção, que é o cara que está na contraponta da operação, né? É a outra contraponta desse contrato aí de derivativo que foi firmado. O vendedor, ele está vendendo o quê? Um direito, que pode ser de comprar, ou ele está vendendo o direito de vender, tá? Então, ele está vendendo um direito para outra pessoa de comprar a ação a um preço X, que no meu caso era R$21. Então, a outra pessoa está me vendendo o direito de comprar Petrobras a R$21. Ou ele está vendendo o direito de eu vender para ele Petrobras a R$27, que a gente chamou de preço de exercício. Então, lembra, se eu estou adquirindo um direito, a outra pessoa está me vendendo o direito. Direito de quê? De comprar ou direito de vender, tá? É sempre pensar que o vendedor é o contrário. Se ele está vendendo o direito, ele assume uma obrigação. Então, diferentemente do comprador da opção, o vendedor da opção, seja opção de compra ou de venda, ele é obrigado a exercer, a fazer frente ao exercício do investidor da opção. Então, se a pessoa quiser comprar Petrobras a R$21, ele é obrigado a vender Petrobras a R$21 para essa pessoa. Ele tem que passar a ação a R$21 para essa pessoa. Se ele vender o direito da pessoa vender Petrobras a R$27 para ele, ele é obrigado a comprar a Petrobras a R$27 dessa pessoa. Não tem jeito, tá? Então, se o investidor, se o titular da opção quiser exercer, o vendedor é obrigado ou a comprar a ação, na verdade, ele é obrigado ou a vender a ação, se for uma opção de compra, ou a comprar a ação, se for uma opção de venda. Ok? Para isso, ele recebe um prêmio. Então, para não embolar a cabeça, é sempre bom lembrar que ele é a contrapartida daqui de cima. Combinado? Se a pessoa adquiriu um direito, ele adquiriu uma obrigação. Se esse direito for de comprar, então o cara lá embaixo é obrigado a vender. Se esse direito for de vender, então o cara lá embaixo é obrigado a comprar. Combinado? Vamos ver isso em termos numéricos? Vamos lá, vamos voltar lá para os slides. Bom, antes da gente passar para os números em si, só algumas terminologias. Prêmio é o preço da opção, né, o valor pago pelo titular, ou seja, pelo comprador da opção, ao lançador, ou seja, para o vendedor da opção, para firmar esse contrato de direitos, né? Ativo subjacente ou ativo objeto é o ativo alvo da opção, que no caso, no nosso exemplo, era a ação da Petrobras, tá? Então, à medida que essa ação da Petrobras, ou seja, esse ativo alvo objeto oscilar, o valor da opção também vai oscilar. Nós vamos ver isso mais para frente. Exercício da opção é o ato de exercer o direito, seja de comprar a ação ou de vender a ação. Preço de exercício é o preço firmado
tanto na opção de compra quanto na opção de venda, né? Ele é firmado no dia em que a opção é comprada ou vendida, né? Enfim, no dia que a opção ela é negociada, esse preço de exercício já é conhecido, então ele é contratual, já é característica da opção que está sendo negociada conhecer esse preço de exercício. E a data de vencimento é a data que essa opção expira. Diferente das ações, as opções têm vencimento, ok? Então elas expiram. O mais comum da gente ver tendo negócios no mercado hoje são opções com vencimento de até 1 mês. Essas são as que têm mais liquidez, essas são as que são mais negociadas. Opções com vencimentos maiores do que 1 mês, elas já não têm tanto negócio. Não é fácil você comprar e não é fácil você vender, tá? Então, assim, no mercado, no geral, o que a gente vê são opções com vencimento de até 1 mês sendo mais negociadas. Então, vamos para um exemplinho básico aqui. Esse aqui é o fluxozinho de um comprador de uma opção de compra, tá? O que a gente está vendo nesse gráfico? Se a pessoa comprou o direito de comprar uma ação a R$ 81,74, com um vencimento em 8 dias úteis, e para tal ela pagou um prêmio de R$ 1,96, todas as vezes que o preço da ação no mercado, isso aqui é o preço que a ação está sendo negociada no pregão, começar a subir, desculpa, esse comprador começa a ter ganhos maiores, tá vendo? Então, o comprador de uma opção de compra é o cara que está apostando que o mercado vai subir e ele vai poder comprar uma ação mais barata, exercendo o direito, e vender depois no mercado a um preço mais caro, executando um ganho. Todas as vezes que o preço da ação for menor que R$ 81,74, o cara simplesmente não exerce a opção de comprar, porque ele não vai pagar mais caro algo que está mais barato no mercado, então não vale a pena. Agora, quando o preço da ação supera esses R$ 81,74, já começa a ser jogo para ele exercer. Mesmo que em algum momento, como no caso dos R$ 82 aqui, ele tem um fluxo negativo, mas é melhor ele exercer, porque exercendo ele perde 1,70, não exercendo ele perde 1,96, tá? Vamos ver isso em termos de números, então? Como é que a gente representaria esses fluxos? Vamos lá para o PDF. Bora lá. Nós sabemos que o comprador de uma opção de compra sempre aposta na valorização da ação no mercado. Então, ele quer comprar mais barato e vender mais caro, tá? Essa que é a ideia. Se a ação no mercado tiver R$ 79, ele não vai querer comprar por R$ 81,74, algo que está R$ 79 no mercado. Então, ele perde o prêmio de R$ 1,96 que ele pagou por opção. Cada opção é equivalente a uma ação, tá? Isso é importante dizer. Então, se eu comprar 1.000 opções, eu estou comprando o direito de comprar ou vender 1.000 ações, ok? Se o preço da ação no mercado for de R$ 82, ele já fala assim, é melhor exercer, porque se eu não exercer, eu perco R$ 1,96. Exercendo, eu pago R$ 81,74 na ação, vendo ela por 82 e amenizo a perda de 1,96, chegando então a perder 1,70. Agora, se a ação subir até o vencimento, né, dessa opção, ou seja, se ela chegar a 86 reais, poxa, eu vou exercer sim. Eu exerço a opção de comprar e executo o ganho. Eu compro o ativo por 81,74, exercendo o meu direito de compra, vendo no mercado por R$ 86 e para tal eu paguei R$ 1,96 de prêmio. Eu adquiri aí 2,30 centavos de ganho por ação, tá? Fiz um ganho aí interessante. Então, o que ficou comprovado? O comprador da opção de compra aposta na valorização da ação no mercado, ok?
Agora vamos ver a contraparte que está lá do outro lado da ponta desse contrato, né, que é a opção de compra, que é o cara que vendeu essa opção para ele. Esse cara, ele está no fluxo contrário, ele está apostando na desvalorização da ação no mercado, ok? Então, ele já está achando que a ação vai cair. Olha só o fluxozinho dele em termos gráficos. Em termos gráficos, é justamente o contrário do comprador da opção de compra. Exatamente o contrário. Toda vez que o preço da ação cair, o cara está ganhando prêmio. Se a ação começar a subir, aí ele começa a ter perdas, tá? Aí vem um ponto interessante. O ganho desse cara aqui, da contraparte, é limitado. Limitado em quanto? Em R$ 1,96. Qual o ganho máximo que o lançador da opção de compra pode ter? O prêmio. Tá vendo? É uma reta aqui. É uma reta constante, né? É uma reta constante. Já a perda que ele pode ter é ilimitada. Se amanhã descobre, sei lá, mais um poço de petróleo extremamente produtivo e a Petrobras pula e tem uma valorização impressionante, né? Supondo que essa ação fosse a Petrobras, o que vai acontecer? O preço da ação vai valorizar muito e o investidor vai ter uma perda considerável. Então, tá vendo que a perda, né, do vendedor da opção de compra, ela é ilimitada e o ganho é limitado? Olha o outro cara que está lá na contraparte. Ele tem uma perda limitada e um ganho limitado. Então, já fica a primeira dica. O que vale a pena ser? Comprador de opções de compra. Ou comprador de opções de venda, que a gente vai ver daqui a pouco. Sempre os compradores têm, das opções, seja de compra ou de venda, tem perda limitada ao prêmio e ganho ilimitado. Tá? Então, é muito bom ser comprador de opções. Combinado? Beleza. Então, vamos voltar lá para o exemplo numérico. Qual que é o fluxo desse cara aqui que está na contraparte? Esse cara aqui, ele... Se a ação chegar a R$ 79,00, tá? A ação caiu, foi a R$ 79,00. Ele está muito feliz porque ele é o cara que aposta na desvalorização da ação. Então, o comprador da opção não exerce seu direito e o vendedor embolsa o prêmio de R$ 1,96. Ele simplesmente ganhou ali R$ 1,96. Se chegar a R$ 82,00, o comprador vai querer exercer o direito de comprar a R$ 81,74. Como esse cara é o vendedor da opção, ele vai ser obrigado a dar esse exercício. Então, ele é obrigado a passar a ação dele a R$ 81,74. Ele recebe, né? Como o outro cara está comprando, ele está vendendo. Então, ele recebe R$ 81,74 pela ação. Só que ele perdeu, ao fazer isso, uma ação que estava valendo R$ 82,00 no mercado. Tá? Então, a gente configura o quanto que entra de receita para ele, R$ 81,74, que foi o preço que ele teve que vender, mas ele perdeu essa ação valendo 82. Então, infelizmente, ele teve uma perda de valor aqui. Mas ele ainda recebeu o prêmio, né? Porque ele vendeu o direito de compra. Então, no final das contas, ele ainda sai com fluxo positivo de R$ 1,70 por ação. Ok? Agora, se a ação chegar a R$ 86,00, poxa, aí não foi um bom negócio para ele. Porque o comprador da opção vai exercer o direito de comprar a R$ 81,74. Então, ele vai receber R$ 81,74, né? O vendedor dessa opção. Ele vai receber R$ 81,74 pela ação, que ele foi obrigado a vender para o outro cara lá. Mas, em contrapartida, ele perdeu uma ação que estava valendo R$ 86,00 no mercado. Ele abriu mão de um ativo que valia R$ 86,00
para receber R$ 81,74 por isso. Mesmo recebendo o prêmio de R$ 1,96, ele teve uma perda financeira de R$ 2,30 por ação. Então, olha, o que um perde, o outro ganha. O que um perde, o outro ganha. Ok? Vamos agora para a opção de venda. Vamos lá no PowerPoint, daqui a pouco eu volto aqui. Bom, quando uma pessoa compra uma opção de venda, ela está adquirindo o direito de vender a ação a um preço pré-estabelecido. No nosso caso, continua sendo R$ 81,74. Esse contrato tem vencimento em 8 dias úteis e, para tal, ela pagou um prêmio de R$ 1,96. Ok? Então, o que vai acontecer? Eu brinco que quem compra uma opção de venda compra o direito de entubar uma ação em alguém ao preço de exercício. Então, ela quer entubar essa ação a R$ 81,74 a pessoa que vendeu esse direito para ela, tá? O lançador da opção de venda. Por que ela quer entubar R$ 81,74? Porque ela acha que o preço da ação no mercado vai cair. Se ela tiver certa, ela ganha dinheiro, porque ela vai vender por R$ 81,74, né, para o lançador dessa opção, algo que está mais barato no mercado. Ok? Agora, se a ação começar a valorizar, ela simplesmente opta por não exercer o direito de vender por R$ 81,74, algo que está R$ 85, R$ 86 no mercado. Aí ela só perde o prêmio. Combinado? Então, de novo, ganhos. Eu falo que é um ganho ilimitado, porque assim, é muito difícil também a ação chegar a R$0, né, gente? O que seria assim, o ganho máximo. Mas aqui existe um limite de decréscimo do preço que é R$0. Sei lá, ou 10 centavos. R$0 já seria uma valorização da empresa que quebrou, né? Vamos pular, a ação chegou a 10 centavos no mercado. Aí você tem o direito a vender R$ 81,74 para outra pessoa. Bom, então você pode ter um ganho alto aqui. E a perda continua sendo o prêmio sempre. Por quê? Porque você é o comprador do direito de vender, ok? Já na contrapartida, que é o cara que vendeu o direito de vender para outra pessoa, ele ganha só o prêmio e tem perdas muito maiores, tá? Se a ação desvalorizar. Então, vamos ver o fluxo desses caras aqui. Vamos lá, voltar no PDF. Olha só. Então, eu sou um comprador de uma opção de venda. Eu quero que a ação caia muito no mercado, porque eu posso vender ela para outra pessoa a um preço pré-estabelecido, tá? Bom, se o preço da ação cair a R$ 79,00, que era o que eu queria, o investidor, ou seja, o detentor da opção de vender, a pessoa que comprou o direito de vender para outra pessoa a R$ 81,74, vai exercer. Ele vai vender, então, para a contraparte a ação R$ 81,74. Ao fazer isso, ele abre mão de uma ação que estava valendo R$ 79,00, né? Perdendo seu valor de mercado, e pagou R$ 1,96 para ter esse direito. Então, ele teve um fluxo positivo de R$ 1,70. Agora, se a ação subiu a R$ 82,00, ele não vai exercer a opção de venda. Por quê? Ele não vai querer vender por R$ 81,74, ao que está R$ 82,00 no mercado, tá? Então, ele perde o prêmio de R$ 1,96. Então, aqui o fluxo dele é negativo em R$ 1,96. A mesma coisa, R$ 86,00. Ele não quer vender por R$ 81,74, ao que está R$ 86,00 no mercado. Então, ele perde
o prêmio de R$ 1,96. Então, o fluxo dele aqui é menos 1,96, aqui também menos 1,96. Já a contraparte dessa operação, que é o vendedor da opção de venda, que é o cara que está lá na outra ponta, ele está apostando na valorização da ação. Então, se a ação subir, ele ganha. Ele ganha o quê? O prêmio. Então, vamos lá. Primeiro caso, se a ação cair, for R$ 79,00, o investidor que comprou a opção de venda vai querer exercer o direito de vender essa ação para o vendedor da opção. Então, ele vai falar o seguinte, olha, você é obrigado a me comprar a ação a R$ 81,74. Então, ele paga R$ 81,74 pela ação. Uma ação que está valendo R$ 79,00, então ele tem, digamos assim, ele perde a diferença, né, dessa operação. Ele paga R$ 81,74, mas recebe um ativo que vale R$ 79,00. Mas para essa operação ter sido feita, ele recebeu R$ 1,96 de prêmio. Então, no final, ele tem um fluxo negativo de R$ 1,70. Se a ação tiver a R$ 82,00 no mercado, poxa, ele acertou. O que vai acontecer? O detentor, né, o comprador da opção de venda, não vai querer exercer. Não vai querer vender por R$ 81,74, algo que está R$ 82,00 no mercado. Então, o lançador da opção de venda fica tranquilo e recebe o prêmio de R$ 1,96, embolsou o prêmio. A mesma coisa para o cenário de R$ 86,00, tá? O titular não quer vender por R$ 81,74, algo que está R$ 86,00 no mercado. Então, ele perde o prêmio esse que foi ganho pelo vendedor da opção de venda, ok? Então, fluxo positivo de 1,96 também. Combinado? Na lista tem alguns exercícios disso, vocês vão poder praticar também essas continhas. Bom, vamos voltar lá para o PowerPoint. Resumindo, então, o comprador da opção de compra, ele tem ganho toda vez que que a ação sobe, né? Ele está apostando na alta da ação, ou seja, o preço de mercado supera o preço de exercício. E o ganho dele vai ser o preço de mercado menos o preço de exercício menos o prêmio que ele pagou. Porque ele compra no preço de exercício e vende no preço de mercado, tá? Em contrapartida, a pessoa que vendeu essa opção para ele ganhou o prêmio recebido, mas vai perder justamente a diferença que o cara executar aqui como ganho. Então, ele está o quê? Ele está apostando na baixa da ação. Ele está querendo que esse cara não exerça o direito de comprar e ele consiga embolsar o prêmio recebido. Ok? O comprador da opção de venda já é o contrário. Ele é o cara que está apostando na baixa do mercado. Ele ganha toda vez que o preço da ação estiver bem baixo. Então, o que ele ganha? A diferença entre o preço que ele vende, que é o preço de exercício, menos o preço que está a ação no mercado, menos o prêmio que ele pagou, ok? Então, é o caso que eu brinquei. Ele quer entubar a ação ao preço de exercício. E para isso dar certo, o preço de exercício tem que ser maior do que o preço da ação no mercado. Em contrapartida, o vendedor da opção de venda está torcendo que o mercado valorize, que essa ação valorize no mercado. Para quê? Para esse cara não exercer o direito de vender e ele embolsar o prêmio recebido. Ok? Bom, algumas terminologias que vocês podem ouvir dentro desse mercado de opções. A opção está dentro do dinheiro, está fora do dinheiro, está no dinheiro. Toda vez que a gente estiver falando de uma opção, por exemplo, de compra, a opção vai estar dentro do dinheiro, né? Toda vez que a ação estiver valorizada no mercado. Então, olha só um exemplo. Suponha que ST seja o preço de mercado da ação, com vencimento em T. Suponha que ST seja o preço de mercado da ação, objeto da opção com vencimento em T. E X é o preço de exercício, tá?
Suponha que o preço de exercício seja de R$50. Então, toda vez que o preço da ação no mercado tiver maior que R$50, a opção está dentro do dinheiro. Isso é muito bom, tá? O cara exerce o direito de comprar, ele exerce a opção de compra. Se, em contrapartida, a ação tiver menor que R$50, a ação está fora do dinheiro, a opção está fora do dinheiro, tá? Então, ele não exerce a opção de compra e ela vira pó, ele perde o prêmio. E se tiver igual, a gente fala que a opção está no dinheiro, ok? Ou seja, todo mundo quer comprar opções dentro do dinheiro. Se for uma opção de compra, eu quero comprar uma opção de tal forma que até o vencimento a ação esteja muito maior do que o preço de exercício. Já no caso da pessoa que compra a opção de venda, a gente fala, a gente usa a mesma terminologia dentro do dinheiro, fora do dinheiro e no dinheiro, mas o raciocínio é inverso, né? Como esse cara vai ganhar sempre que o preço da ação no mercado cair, o que vai fazer a opção valorizar? Situações em que o preço da ação esteja menor que R$50, porque aí ele pode entubar a ação em outra pessoa R$50. Aí a gente fala que ela está dentro do dinheiro. Se por acaso acontecer da ação valorizar muito mais que R$50, ela está fora do dinheiro. Quem comprou opção de venda não exerce, ela vira pó, perde o prêmio. Se a ação estiver valendo exatamente R$50, o titular pode ou não exercê-la, ok? Ela está no dinheiro. Nós temos que ter em mente que existem dois tipos de opções que são negociadas no mercado. As opções europeias e as opções americanas. As opções americanas, elas podem ser exercidas até a data do vencimento, então você tem a flexibilidade de exercer ou não ela até o vencimento, e a opção europeia você pode vender ela, você só pode exercer ela, no vencimento, ou seja, na data de vencimento. Qual é o tipo de opção mais negociado no mercado brasileiro? São as opções americanas, tá? O que acontece hoje? O que a gente vê? As opções de compra negociadas na B3 são, em geral, do tipo americana, o qual permite que o titular da opção exerça o seu direito de compra, ou seja, a qualquer tempo, até a data do vencimento, tá? Contudo, as opções de venda são europeias, permitem que o titular da opção exerça o seu direito de vender a ação apenas no dia do vencimento dos contratos de opções. Isso importa? Não muito. Porque eu vou mostrar para vocês que as pessoas que negociam essas opções não querem exercer. Elas querem ganhar com a variação do prêmio. Então, assim, honestamente, uma parcela muito pequena mesmo das pessoas que compram opções são as pessoas que vão, de fato, se preocupar em exercer. A grande parte delas quer comprar 50 centavos a opção e vender a R$1 a opção. Ninguém está preocupado necessariamente em exercer, tá? Vou mostrar isso para vocês. Antes de eu entrar no mérito dessa questão, como é que é a operacionalização do negócio de uma opção, tá? Nós precisamos ter um código, esse código remete à ação. Então, a primeira parte aqui é PETRI, significa que é a ação da Petrobras. Essa letrinha do meio é a letrinha que sinaliza o mês de vencimento da opção, ok? Dependendo dessa letrinha, nós vamos estar falando de uma opção de compra ou de venda. Como assim? Se a gente estiver com a letra de A a L, são opções de compra, cada uma referente ao mês de vencimento. Se a gente estiver falando da letrinha de M a X, são opções de venda, cada uma com seu respectivo vencimento. Esse valor que vem no final, ele remete ao preço de exercício. Então, aqui é como se eu tivesse
Petri C76, opção de compra, porque é o C, né? C remete ao mês de vencimento de março, com preço de exercício R$ 76,00, ok? Bom, o que vocês têm que tomar cuidado antes de entrar nessa questão aqui? Não necessariamente esses R$ 76,00 é o preço de exercício pontualmente falando. Quer ver? Eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Só adiantar um pouquinho. Olha só. Aqui era uma Petri L10, tá? L referente ao mês de vencimento da opção de compra. 10, se você olhar, parece que o preço de exercício é R$10, mas na verdade você tem que olhar a especificação, era de 9,16. Petri L12, parece que o preço de exercício é R$12, mas a especificação é de 11,16. L remete a dezembro, então olha só o vencimento: 15/12/2014 e 15/12/2014, ok? Então, tomem cuidado que não necessariamente esse número aqui é exatamente o valor do preço de exercício. Bom, vamos voltar aqui. Vou dar uma parada nessa aula aqui, nessa etapa da aula, e volto daqui a pouco na parte 2, falando para vocês de como avaliar o ganho de exercer uma opção versus o ganho de negociar essa opção, tá? E eu vou comprovar para vocês que não vale a pena tanto assim exercer a opção, vale a pena tradear com a opção, negociar essa opção no mercado, ok? Já volto, aguardo aí a parte 2.